Pois bem, nós vamos agora repercutir uma decisão da Justiça em que a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, aqui na nossa capital federal, rejeitou aí um exame de recurso de um metalúrgico dispensado por justa causa por ter apresentado 18 atestados médicos de 2 dias, sempre antes de feriados. Pois bem, a empresa, portanto, entendeu que, de alguma forma, aquela situação estava, com toda certeza, impregnada, portanto, aí de falta de verdade, e com isso, então, acabou demitindo aí o empregado, pelo fato de ter feito o levantamento e encontrado sempre véspera de feriado, sempre 2 dias antes do feriado, ou já incluído, portanto, o feriado, ele saía, portanto, aí para, de alguma forma, folgar. Bom, nós vamos então repercutir esse assunto com o nosso convidado, e já agradecendo ao Dr. Douglas Campos Souza, ele que é advogado trabalhista e conversa, portanto, conosco. Né, Dr. Douglas? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Walter, tudo bem? Tudo Prazer bem. estar falando aqui para os ouvintes da rádio e com a sua audiência. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Ou seja, atestado médico é documento sério, não é, doutor Douglas? Justamente, como os atestados eles servem para abonar o dia de ausência do trabalhador, né, no trabalho, eles têm uma relevância muito grande, né, um documento muito sério, e qualquer irregularidade do documento pode ter implicações aí muito grande para o trabalhador, né? Nesse caso aí que você havia adiantado, né, foi justamente essa situação atípica, né, de muitos atestados aí apresentados ao longo de 2 anos, né, sempre com o mesmo padrão, né, de 2 dias de ausência, né, após o comparecimento do trabalhador em sessões de acupuntura, que levou a empresa a estranhar, né, essa conduta, né, e depois, ao longo do tempo, ela foi investigar que isso se repetiu ao longo de 2 anos e resolveu apurar os fatos de forma mais detida, concluindo que havia, inclusive, uma investigação contra esse médico, né, por indícios de falsidade em relação a atestados emitidos para diversos trabalhadores da região, né? Então, ela acabou demitindo o empregado por justa causa. Ou seja, o documento atestado médico, ele tem fé pública, né, doutor? Agora, é evidente que o que chamou a atenção foi essa sequência, né, de 18 atestados, sempre na véspera de feriado, antivéspera de feriado. O que chamou a atenção foi justamente este ponto que acabou evoluindo também para chegar até o médico que, ao que parece, não poderia estar emitindo esse tipo de atestado, por estar respondendo ações na justiça, alguma coisa é isso mesmo? Isso, justamente. Saiu, inclusive, reportagens na época que bastava o comparecimento de trabalhadores a essa clínica e participar de uma sessão de acupuntura pelo preço de R$35 para que fossem emitidos ali atestados de 2 dias de ausência no trabalho, independente da condição de saúde do trabalhador, né? Os atestados das empresas, elas, de maneira geral, elas devem receber o atestado, né, desde que esteja com as informações mínimas ali, como os dados do médico, a identificação profissional, os dados do trabalhador. E, de maneira geral, se não houver nenhuma irregularidade, a empresa não pode negar o atestado. Mas se tiver algum indício ali que a empresa estranhe, ela pode diligenciar junto ao médico ou à unidade de saúde na qual o trabalhador se consultou para verificar a autenticidade do documento, né? E se tiver alguma resposta confirmando que aquele atestado não é verídico, a justa causa ela está autorizada de plano, né? Porque configura um ato de improbidade, né? Que é um ato que o trabalhador pratica de forma consciente, né? Causando algum tipo de prejuízo para o empregador, né? Porque aquele dia ele é remunerado pela empresa, né? Então, se teve a má-fé do trabalhador em apresentar um atestado falso, a rescisão do contrato ela é autorizada de imediato. Perfeito. Quer dizer, nós estamos praticamente aí no feriado. Suponhamos, apenas no campo da suposição, que uma pessoa apresente um atestado nesse período aí de feriado e o CID ali vem indicando que ele está com um problema na coluna, né? E, de repente, essa pessoa, né, com dor na coluna, posta na sua rede social, pulando o carnaval. Quer dizer, isso de alguma forma pode complicar a vida desse trabalhador, doutor Douglas? Pode sim, Walter. A Justiça do Trabalho já enfrentou casos semelhantes, né? Que, no caso, o atestado ele até é verídico, mas o empregado depois ele é flagrado em alguma situação que é incompatível com aquele período de repouso que foi recomendado, né?
Então ele está, como você comentou, está com perna na coluna e é flagrado praticando algum esporte, num carnaval, numa praia, e isso também configura um ato de improbidade e pode levar à demissão por justa causa. O programa é em rede, doutor Douglas, antes de irmos para o Rio de Janeiro, na Nacional Rio, onde o César Fatioli também irá conversar com o senhor, eu tenho aqui na nossa agência de notícias, a Agência Brasil, o jornalista, o Aécio Amado, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Aécio. Bom dia, doutor Douglas Campos, prazer falar com o senhor. O tema é bastante pertinente, né, doutor, porque me parece que isso é um problema que não atinge só apenas uma empresa, mas também o próprio INSS. E é nesse sentido que eu pergunto para o senhor, o INSS normalmente, numa situação dessa, abre até uma ação criminal, um processo investigativo criminal e menos administrativo. No caso de uma empresa, uma situação dessa, um caso específico que está sendo tratado, a empresa também poderia abrir um inquérito civil, ou até mesmo criminal, contra o funcionário, exigindo a devolução dos recursos do qual ela foi lesada? Nesse caso, a empresa até poderia, depois, numa demanda de cobrança, buscar o ressarcimento daqueles dias em que ela indevidamente abonou as ausências do empregado, né? Isso pode acontecer, porque até o 15º dia, até os 15 primeiros dias de afastamento são de responsabilidade da empresa, o pagamento. E após o 16º dia, se o atestado for superior a 15 dias, é que o empregado é encaminhado para o INSS, né? Então, essa sucessiva apresentação de atestados de poucos dias vai causando um prejuízo, né, para a empresa ao longo do tempo, né? E se depois se apurar que esses atestados são falsos, ela poderia sim buscar o ressarcimento dessas quantias, né? Mas a consequência mais grave é, de fato, a imediata rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Perfeito. Agora, doutor Douglas, temos o nosso âncora, o César Fatioli, na Nacional Rio, também com a pergunta para o senhor. Vamos lá, César. Nem sempre vai ser possível provar que o médico já forneceu outros atestados em situação semelhante a partir da ausência de quaisquer evidências. E algumas doenças são bastante subjetivas. A partir de que repetição é possível ao empregador verificar ou ter o indício mais seguro da fraude? E que tipo de responsabilidade deva ser cobrada, não de indenização, nada disso, mas de algum tipo de responsabilidade por parte dos profissionais para que não façam essa prática. Eu falo isso porque essa semana veio a público um caso de médicos que recorriam a atestados para faltar ao serviço nas instituições públicas e no período eram flagrados trabalhando normalmente na rede privada ou nos consultórios particulares que mantinham. Alegavam que em um caso iam trabalhar, uma delas alegou que ia trabalhar sentada e que, portanto, nessas condições, sem ser emergência e sem envolver deslocamento, o laudo permitia o trabalho, o que não é compatível com a unidade de pronto atendimento. Que arma se tem contra esse tipo de expediente? Nesse caso, realmente não há uma regra, né? A empresa que vai perceber no caso concreto ali se está havendo alguma atitude do empregado nessa repetição de atestados que possa causar um pouco de estranheza. O que a empresa sempre pode fazer quando um atestado é apresentado se ela duvidar não da veracidade do documento, mas do estado de saúde do empregado, ela pode encaminhar o empregado para o médico do trabalho da empresa, e aí o médico do trabalho avalia se aquele atestado procede ou não, o período de afastamento recomendado. Então, o médico do trabalho da empresa ele pode discordar do atestado ou, inclusive, recomendar uma quantidade de afastamento menor do que está no atestado. E aí, nesses casos, a palavra do médico da empresa prevalece, né? Agora, em relação à conduta dos profissionais de saúde que emitem esses atestados, eles podem, se verificada a conduta irregular, eles podem vir a responder perante o Conselho de Medicina Regional e Federal, né, pela conduta e tem implicações profissionais, como a própria suspensão da licença, porque é uma conduta muito grave, né? Perfeito. Bom, muitas empresas hoje, elas têm, portanto,
a sua estratégia em que o servidor da sua empresa, o empregado, ele apresenta um atestado, mas antes de apresentar esse atestado para o Recursos Humanos, vamos colocar assim, ele primeiro passa no médico da empresa ou então um consultório que a empresa constatou para validar, portanto, aí esse atestado. Se o médico da empresa entender que aquele atestado que sugere 3 dias para o empregado, ele reduz para 1 dia, quer dizer, o empregado tem que aceitar ou pode contestar, doutor Douglas? Não, nesse caso o empregado ele tem que aceitar porque prevalece aí uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que prevê essa prerrogativa, né? Então nesse caso ele tem que aceitar. Pode acontecer que se eventualmente for apurado que o empregado de fato precisava de um período maior de afastamento e inclusive era o caso de ser encaminhado para o INSS, por exemplo, a empresa depois pode ser acionada por esse prejuízo do empregado, né, em ser forçado a continuar trabalhando quando na realidade precisaria ser afastado. Então, essa análise do médico da empresa ao discordar de um atestado particular, ela tem que ser muito séria e precisa, né? Porque isso pode ter implicações aí em relação à saúde do trabalhador para continuar trabalhando naquele período ali. Pois não. César, você tem mais uma pergunta, César? Tenho sim. O senhor fez referência a um laudo do médico de trabalho. A partir de que condição a empresa é obrigada a manter um médico do trabalho nas dependências da empresa? Tem uma norma regulamentar que disciplina, né, a partir de que número de funcionários a empresa precisa manter um médico nas próprias dependências, mas no geral basta apenas um convênio com uma clínica de medicina ocupacional, né, e aí aquele médico que não necessariamente está na dependência da empresa, mas está ali conveniado por ser uma medicina do trabalho contratada, né, para atender a empresa, e isso já o qualifica como médico da empresa. Pois não. O Aécio também tem mais uma pergunta. Vamos lá, Aécio. Doutor Douglas, a minha pergunta tem a ver com a questão de aposentar o trabalhador por invalidez. A sequência do número de atestados que ele entrega na empresa durante um ano tem um limite e se ultrapassar esse limite, a empresa pode pedir a aposentadoria dele por incapacidade no trabalho, no sentido físico, né? Sim, entendi. Não há um limite para a apresentação de atestados, né? O empregado ele tem a prerrogativa ali por questões de saúde de apresentar quantos atestados forem necessários, né? Como eu disse, atestados superiores a 15 dias já autorizam o encaminhamento do empregado para o INSS, ou se num período de até 60 dias houver vários atestados com períodos que somados ultrapassam 15 dias, ele também pode ser encaminhado. E aí essa análise, aí depois ela cabe ao INSS. Aí é o INSS quem vai verificar o estado de saúde e apurar ali quanto tempo o empregado vai ficar afastado para receber o benefício por incapacidade temporária, que é um primeiro benefício ali que pode se estender por meses. A aposentadoria por invalidez, ela já é um contexto posterior aí de vários afastamentos, né, ou uma doença, um problema que acometeu o funcionário, e que as perspectivas de melhora ali num futuro próximo não se há uma perspectiva, então aí nesses casos há a aposentadoria por invalidez, né? E aí o contrato de trabalho fica suspenso, né, até que o empregado possa eventualmente recuperar sua capacidade de trabalho. Mas não há uma regra, sempre caso a caso, né, o INSS avaliando ali a partir do estado de saúde do trabalhador no caso concreto. Quando nós pontuamos aqui, né, que a empresa entra na rede social do empregado e vê aquele que está de atestado por conta da dor na coluna pulando carnaval, quer dizer, a empresa ela pode, sem a autorização, portanto, aí do empregado, entrar na sua rede social e ali verificar como está o comportamento do seu empregado? Esse é um tema polêmico, né, porque envolve inclusive a questão de privacidade do empregado, mas se ele postou, de repente, uma rede social pública de perfil aberto, isso veio a conhecimento da empresa, seja pelo próprio perfil da empresa ou por algum colega de trabalho que levou isso ao conhecimento de um gestor, não há irregularidade em a empresa tomar alguma atitude com base no que ela verificou num perfil que é público, né, do funcionário em rede social. Perfeito. Doutor Douglas, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Queremos aqui agradecê-lo pela atenção. Tá bem, doutor Douglas? Ok, Walter, eu que agradeço aí a audiência do programa, sempre à disposição.